Boa noite, meus amados irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor se derrame abundantemente sobre nossas vidas, como uma torrencial de chuvas do céu, como diz a palavra do Senhor, de onde o trono celeste emana águas vivas, de onde o Senhor derrama sobre o seu povo cura, restauração e bondade, aonde o plano de Cristo, a salvação, a redenção, é real e verdadeiro, no cumprimento da vontade soberana de Deus, por nos enviar o Cordeiro perfeito, o Cordeiro pascal, aquele que por nós foi oferecido como um sacrifício perfeito. Esses dias em que estamos celebrando o sofrimento, a obra de Cristo, o início do seu plano redentivo, por meio de uma vida eclesiástica, apresentando o reino de Deus, apresentando o homem perfeito, o homem que havia de cumprir a vontade soberana do Senhor. Nós vemos Cristo começando a sua obra, vemos Cristo pregando o Evangelho, curando, trazendo restauração, trazendo e apresentando às pessoas o reino de Deus, um reino onde a graça, a misericórdia, onde o amor soberano do Senhor é imperativo, pois ele é absoluto sobre a vontade divina, sobre o querer de Deus em sua ordenança. Nós também podemos presenciar que é o momento de deixarmos o coração mais sensível, olhando para a graça provedora do Pai por meio daquele que não poupou o seu próprio Filho, por meio daquele que assumiu a nossa vida e levou sobre si as nossas dores, o Cordeiro perfeito. Precisamos enxergar em uma ótica bem diferente do que os nossos olhos carnais muitas vezes conseguem ver. Não olhar somente para as coisas que parecem que são temporais, momentâneas, que parecem que estão dentro de um tempo estabelecido diante daquilo que nós mesmos acreditamos ou queremos que seja, a nossa perspectiva. Mas a perspectiva divina, a perspectiva de Deus, ela nos traz uma visão totalmente ampla, totalmente grandiosa de um reino que Ele mesmo nos ensina. Por isso a obra de Cristo é perfeita e gloriosa, pois Ele nos ensina por meio da sua bondade, pois Ele nos ensina por meio de tanta graça, através de inúmeras situações na vida dos seus discípulos. Nesta data ímpar, importantíssima para o cristianismo, para aqueles que perceberam Deus fazendo coisas extraordinárias nos primórdios, aonde estavam o povo no Egito ainda, ali aprisionado debaixo dos seus algozes, lá com o faraó e todos aqueles opressores dos cristãos. É estabelecido pelo Senhor, pela graça de Deus, essa representação da Páscoa, aonde o anjo da morte estaria sobrevoando aquele lugar, passando por sobre aquele lugar, e aí, nesse dado momento, é dito para os filhos, para o povo de Deus, que eles, nos umbrais das suas portas, deixassem uma marca, e essa marca do sangue do Cordeiro, representativa de um Cordeiro perfeito, que seria o suficiente para poupá-los da morte, para resgatá-los, para dar a eles a condição de graça sendo poupada pelo amor de Deus. Os primogênitos deles não seriam ali tragados pelo anjo da morte, mas eles seriam ali por Deus agraciados, sendo dado a eles o privilégio de perceber que o amor de Deus seria algo que se renovaria a cada instante. Eles tinham toda uma preparação. Estariam comendo o cordeiro assado com ervas amargas, com pão sem fermento, na representação futura
daquele que seria o Cordeiro perfeito, apontando para o Redentor e Salvador de suas vidas, o Cordeiro Santo que tira o pecado, o sangue puro que os pouparia da morte, o sangue puro que os livraria da morte eterna. Por isso, Cristo é o Cordeiro perfeito. Lá no Egito foi estabelecido. Nos nossos dias conseguimos observar e ver a constatação, a consumação do ato de Deus nessa salvação e redenção dos seus filhos. Portanto, eu queria compartilhar com você da palavra do Senhor, meu amado irmão, minha irmã, ainda um pouco privados da nossa liberdade de estarmos juntos. Cremos no Senhor que por pouco tempo, logo, logo, o Senhor dará uma direção a tudo isso e estaremos novamente reunidos. Queremos compartilhar com os irmãos no Evangelho de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 43. Uma leitura extensa, porém de uma ótica bem real, daquele que está entre nós, daquele que sempre esteve com seus filhos, daquele que não nos abandona, o Mestre, o nosso Mestre, o nosso Senhor. Antes de fazermos essa leitura, vamos fazer uma oração para iniciarmos. Oremos ao Senhor. Nós te louvamos, ó Pai eterno, porque a tua graça maravilhosa tem se derramado sobre nós constantemente. Nós te louvamos, Deus, porque os teus planos, desde o início de tudo, eles não foram frustrados. Nós te glorificamos porque a perfeição da tua glória divina e maravilhosa, ela é estabelecida por Deus na vida dos seus filhos e ela se realiza não pelos esforços humanos, não pela capacidade do homem, mas pelo amor que Deus tem, a glória dele mesmo, o amor extremo de Deus para com as suas promessas, para o seu santo nome ser engrandecido. O Senhor cumpre, o Senhor estabelece, o Senhor executa. Por isso hoje podemos exaltar a Ti, Pai, porque os Teus planos, a Tua obra é perfeita, executada, gloriosa, de forma que o Teu nome é engrandecido em todas as coisas. Nós Te louvamos por este momento, pelos Teus filhos, pela Igreja de Cristo, porque Tu és o nosso bom pastor. Tu és perfeito em todas as coisas, ó Deus, e nós olhamos para Ti, necessitados e carentes da Tua misericórdia todos os dias. Em Cristo, nós oramos ao nosso Deus. Amém. Vamos ao texto, meu amado irmão, que diz, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 13. Aquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamando Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão perfeito, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já este o terceiro dia desde que tais coisas
sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, ou os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer que tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhe que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam que estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apartai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprir tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Oremos ao Senhor. Como é bom, Deus maravilhoso, enxergar nos teus atos divinos o cuidado, a orientação e o amor por nós. Nós louvamos o teu nome, Senhor Deus, porque a tua palavra é perfeita. Ela orienta, ela nos ensina, ela nos admoesta, ela nos chama a atenção muitas vezes para os erros de nós, os erros que estão em nós, os erros de nossas vidas, por não percebermos com atenção aquilo que o Senhor havia nos ensinado, aquilo que o Senhor nos ensina todos os dias por meio da tua palavra. Por isso, ó Pai, aplica em nossos corações e mentes, nos faz entender, obedecer e viver a tua palavra, pelo teu Santo Espírito. Em Cristo nos oramos ao Senhor Deus. Amém. Que momento maravilhoso! E que momento para esses homens
em que eles relatam, os discípulos olham para Jesus, não o reconhecem, porque muitas vezes nós nos deixamos ser guiados pelos sentimentos que estamos envolvidos. Nós podemos observar e tirar desse diálogo, dessa conversa dos discípulos entre esses homens e Cristo, uma ótica diferente. Olhando para Cristo de uma forma diferente. Observando e encontrando a misericórdia de Deus por meio da sua paciência. É o que muitas vezes nós fazemos com a nossa vida extremamente voltada para o nosso eu. Quando não olhamos para o Senhor, quando não descansamos na sua vontade. Jesus, quando se encontra com esses homens, eles estavam a caminho de Emaús. Quando aqueles homens estavam andando, eles estavam envolvidos pelo sentimento de angústia, de perca, eles estavam desapontados, eles estavam desesperançosos, eles se encontravam totalmente abalados, porque as suas expectativas e os seus planos foram todos frustrados. Essa era a ótica diferente, que partia dos seus próprios pressupostos. Era a partir desta visão que esses homens enxergaram que a obra havia falhado, que o plano havia dado por encerrado. No versículo 21, ele diz: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. O Senhor Jesus vai os corrigir e dizer logo mais: mas por que vocês estão duvidosos, temerosos? Por que vocês estão desta forma? Não havia de se cumprir o que foi dito a meu respeito? No verso 25 ele diz: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Cordeiro perfeito ressuscitou na hora perfeita. O Cordeiro perfeito foi sacrificado na hora perfeita. O Cordeiro perfeito executou a obra perfeita. Olhando para uma ótica daquele que é o sacrifício, e que um sacrifício que foi feito por Deus não foi pelos sacerdotes. Esse sacrifício não foi feito por homens, mas foi feito pelo próprio Pai, que declara que aquele era o Filho amado em quem ele se compraz. Quando no Rio Jordão, diante de João Batista, a voz de Deus ecoa do céu, dizendo: este é o meu Filho amado, aquela obra já estava estabelecida, pois a obra redentiva de Jesus, ela estava sendo ali, dia após dia, momento após momento, cada milagre, cada cura, cada restauração, cada ensinamento, cada uma das coisas que o Senhor estabeleceu, ela estava obedecendo uma ordem de Deus. Havia um princípio litúrgico da própria vida de Cristo. Havia um princípio de obediência da própria vida do Cordeiro. Cordeiro perfeito. A obra perfeita. E o resultado perfeito. A redenção se cumpre naquele que foi sacrificado. A salvação é executada por meio daquele que foi sacrificado. A justificação, ela é real por meio daquele. A purificação, a transformação das almas.
O entendimento de uma obra divina, ela acontece por meio do escândalo daquela cruz. O mundo se escandaliza por ver aquele que é perfeito, aquele que se sacrifica pelos que fizeram mal a ele mesmo. Um amor que está além da compreensão, que está além do entendimento de cada um de nós. E eles vão dizer: ora, você não conhece a única pessoa que não está a par, que esteve em Jerusalém, que os acontecidos, que as coisas estão sendo faladas aos quatro ventos, todas as pessoas comentam o ocorrido. Jesus era um homem reto, era um homem bom, era um homem que ele era poderoso em obras, ele era perfeito. Ele era um homem poderoso em obras, e as palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles falaram isso com clareza, com convicção e com muita certeza e propriedade. Eles colocaram o perfil de realmente aquele que era perfeito. Eles esmiuçaram o perfil do Cordeiro perfeito. O grande problema é que eles não acreditavam na obra do Cordeiro perfeito. Por isso Jesus, logo em seguida, os admoesta e os chama de nécios, loucos. Vocês não entenderam por que o coração de vocês é tão duro para crer, para confiar. Porventura não havia de ser como foi dito, como foi ensinado pelos profetas, não havia de ser como está escrito. Nesse momento, Jesus começa a olhar e percebe que aqueles homens precisavam da sua presença. Jesus percebe que aqueles homens tinham que constatar pela sua incredulidade. Quando ele na cruz morre, no coração de todos aqueles que já ouviam falado que ele voltaria, é como se o sonho se acabasse. Algumas daquelas pessoas deram por encerrado. Algumas daquelas pessoas já estavam totalmente incrédulas de que a sua esperança, de que a obra que eles almejavam ver, uma Israel, uma salvação, uma restauração por aquele que havia de ser o enviado de Deus, da maneira que eles esperavam. O Cordeiro, ele veio redimir. O Cordeiro veio restaurar. O Cordeiro veio salvar aqueles que o Senhor escolheu salvar. Por isso, então, o Senhor vai dizer para ele: olha, vede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou o mesmo. Ele mostrou as mãos e os pés, e eles não acreditaram. E ele pergunta: existe alguma coisa para comer? Existe um espírito que se alimenta? Peixe, pão, sou eu. Em que parte vocês não compreenderam que eu havia dito que o meu reino não é daqui? Quando Jesus está sendo julgado, uma das perguntas para ele é: tu és rei? E ele diz: tu dizes que sou rei. Eu, para isto nasci e vim ao mundo.
para dar testemunho da verdade. Pois todos aqueles que são da verdade me amam, me seguem, estão comigo. E ele continua dizendo, mas o meu reino não é daqui. Pois se o meu reino fosse deste mundo, os meus anjos viriam em meu favor. O reino dele não era aqui. Havia uma nova Israel, uma nova Jerusalém celestial. Ele vai dizer, não é por causa dos fatos que ocorreram em Jerusalém. Não era pelos fatos que estavam se sucedendo que as coisas iriam ser dadas por um final. Jesus pergunta para eles, olha, quais foram os últimos fatos? O que foi que aconteceu? Explique o que aconteceu a Jesus o Nazareno. E eles dizem que ele era um varão, profeta, poderoso. E como os principais sacerdotes e as autoridades entregaram, as pessoas traíram esse mestre perfeito na sua obra sendo desenvolvida e parecia que estava tudo dando errado. Parecia que as coisas não saíam como estava planejado, mas essa era a perspectiva de um olhar humano. Essa é uma perspectiva do nosso ponto de vista. Quando nós esperamos que todas as coisas aconteçam de forma que sempre será o melhor para nós, que nos cause dor, que não nos traga tristeza, que não nos leve a uma espécie de sofrimento, que não exige de nós nenhum sacrifício. Essa é a nossa ótica. Mas a ótica da obra de Cristo é totalmente contrária. A sua obra, ela iria trazer sacrifício, dor, ia trazer para ele dores, ia trazer para ele a morte. Não era essa a perspectiva dos discípulos. Não era essa a perspectiva daqueles que seguiam Jesus. No entanto, foram as palavras de Cristo dizendo para eles, olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Muitos animais têm o seu repouso, mas eu não tenho onde reclinar. A obra não é simples, não é fácil. E muitas pessoas, ao ouvirem isso, o abandonaram e não seguiam mais Jesus, pois não queriam fazer parte de um plano que gerasse a eles sofrimento, dor, perseguição. Por isso os discípulos não queriam, eles não cogitavam a ideia de estarem falando com uma pessoa que, ora, você acabou de dizer que o plano era de vitória, nós iríamos suplantar o reino, nós iríamos agora ostentar com força, com curas, com milagres, e teríamos um novo rei Israel, teríamos aquele que ia dominar sobre César, teríamos aquele que ia ser mais poderoso do que todos os outros. E, no entanto, me aparece alguém que está morto numa cruz. Não faz sentido. Essa é a perspectiva otimista do homem, de que tudo que ele consegue controlar, de que tudo que está sob a sua direção, no seu controle, no seu domínio, e está tudo bem, está dando certo, ele está conseguindo as respostas positivas, é o melhor, mas não era de Cristo. O Cordeiro veio se sacrificar e ele nos deixa um legado histórico. Ele nos deixa uma história muito grande, muito bela, de que ele chegou até a cruz. E houve extremo sacrifício, extrema dor, extrema dificuldade na obra que ele mesmo havia de cumprir. Na obra de vida na humanidade. Como homens, como filhos, como servos de Deus, nós temos uma lição de uma perspectiva de que Cristo nos ensina a olhar para o sacrifício do Cordeiro e nos diz e nos chama de filhos amados. E nos chama de benditos de meu Pai, de meus filhos, de meus amigos. Para que você entenda que há uma continuidade na obra de Cristo. E essa continuidade é seguir os passos, caminhar como Ele caminhou. Mesmo que isso implique em nossa própria morte.
mesmo que isso implique em sacrifício, dor, perseguição, como foi com os apóstolos, como foi com os outros discípulos. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já se passaram 3 dias, as coisas foram um fiasco. Não esperávamos por isso. Aguardávamos um sucesso, apostamos todas as nossas fichas, nós tivemos tudo, mas apareceu algumas mulheres e elas estão dizendo que ele ressuscitou, foram no túmulo e lá o anjo disse que ele não estava mais lá e nós estamos assim um tanto quanto duvidosos. É o nosso coração, é a nossa humanidade, é o nosso desejo dominador de querer sentar no trono das decisões. É a nossa maneira de conduzir a vida, que pensamos que é nossa vida do nosso jeito. Se todas as coisas estão bem, eu sou um bom empreendedor, eu sou um bom administrador, eu sou um bom orador. Se todas as pessoas entenderam o que eu falei, a minha eloquência, a minha persuasão, ela está alcançando um belo objetivo. Mas se todas as coisas não foram boas, é porque não deu certo, não fui a pessoa que deveria ser. Não é essa a ótica de Cristo. Não é essa a perspectiva da obra em caminhar com o Senhor. Aqueles homens não acreditaram. Então Jesus os interrompe. Honécios e tardos de coração para crer. Tudo o que os profetas disseram porventura, não convinha que Cristo padecesse, entrasse na sua glória. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus vai dizer, olha, Moisés apresenta uma tipologia daquilo que havia de acontecer. Estão vendo uma espécie de redentor no meio do deserto? Estão vendo todos os profetas apontando para este dia? Todos os profetas dizendo que havia de nascer o enviado, que ele iria sofrer, que ele ia tomar sobre si as suas dores. Todos os profetas apontaram para Cristo. Lembra de Jonas, 3 dias no ventre do peixe? Lembra de Cristo? Lembra aonde esteve Cristo? A alusão, a tipologia está clara de que os textos sagrados apontam para o profeta, para aquele que anuncia a glória divina, para o perfeito profeta, o perfeito sacerdote, para o Redentor. Esse é Cristo, o homem perfeito. Vocês não entenderam. Vocês não compreenderam. Vocês não entenderam. Quando Jesus parte o pão e abençoa, eles trazem à memória o momento da ceia. Olha, o seu coração não ardia, você não viu o que ele fez, e eles perceberam, realmente era Jesus. A maneira como ele nos explicava, a maneira como ele nos fez enxergar, pois a nossa ótica era uma ótica totalmente desvirtuada daquilo que ele havia dito. Perdemos o foco em meio aos sentimentos, em meio aos momentos de angústia, dor, perca. Perdemos o foco da obra. Ele cumpriu a obra. E são os seus últimos minutos agora nos ensinando. Falava ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhe disse, por que estáis perturbados? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Por que as dúvidas, elas permeiam o nosso coração e a nossa mente? Por isso nós precisamos entender que o nosso Cristo é perfeito, glorioso, na execução da sua obra. Vede as minhas mãos e os meus pés,
que sou eu mesmo. Jesus nos diz, no dia de hoje, veja com os olhos da fé o mesmo Cristo. As minhas mãos e os meus pés sou eu mesmo. Eu ressuscitei o Cordeiro Santo para a sua vida ser restaurada, para a sua família ser restaurada. Portanto, creia, meu amado. Portanto, glorifique o Deus, o Redentor, o seu Salvador. Portanto, exalte aquele que é perfeito. Portanto, creia que possamos continuar depositando a nossa vida, o nosso coração, o nosso lar, todo o nosso ser aos pés do Senhor. Então eles comem naquele momento, eles se alimentam, Jesus se alimenta juntamente com eles, eles trazem alimento. E aí, posteriormente, Jesus começa a ensiná-los acerca da palavra. Jesus estava com ele e ele diz, olha, era importante que isso se cumprisse. A lei de Moisés e dos profetas e nos salmos declaram isso. Não existe dúvida. Não duvide, mas creia. O Senhor abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. O Senhor abre o nosso entendimento com simplicidade, com alegria, disposição e amor para compreendermos as suas Escrituras, para entendermos a obra redentiva, para entender o sacrifício do Cordeiro, para entender que a palavra de Deus aponta para esse momento áureo, para o cume de todas as coisas representadas nesta palavra. A salvação no Cordeiro de Deus. A consumação do Cordeiro perfeito para salvar os eleitos de Deus. Que o Senhor possa abundantemente fazer os nossos corações se derramarem da sua graça, da sua misericórdia, do seu conhecimento, do seu amor. Repouse a sua vida. Creia, não duvide. Não duvide, confie, pois a obra de Cristo, ela foi consumada de forma perfeita. O Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, vive e reina para todos sempre. Amém. Que Deus possa abençoá-los nesta noite. Que todos possamos ter um momento feliz na presença de Deus, nesse momento pascal, onde nós entendemos que o Senhor está cuidando da igreja dele, dos seus filhos. Vamos orar ao nosso Deus agradecendo por tudo que ele tem feito. Rendemos graças a Ti, ó Pai, por todas as maravilhas. Rendemos graças, ó Deus, porque até o dia de hoje a Tua obra tem sido maravilhosa e nos ensina. No nome do Senhor Jesus, nós cremos, nós acreditamos, nós amamos o Senhor por meio do Teu Santo Espírito que nos instrui, que nos leva a confiar, Pai, pelo poder do Evangelho de Deus em nossas mentes e corações, pelo poder de Cristo, pelo poder do Deus Pai, que nos faz compreender a Tua soberana vontade, porque o Senhor é o nosso Salvador e Redentor. Em Cristo, nós rendemos graças, louvamos e adoramos a Ti, o nosso Cordeiro Santo, que se sacrificou em nosso lugar, que vive e reina para todo sempre. Amém.